Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa primeira aula de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos como é o nosso costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Hoje chegamos na reta final desse semestre, é o nosso quarto bimestre. Nosso curso é em módulo, então, durante o ano, damos 8 módulos. E hoje vamos iniciar aqui a Introdução ao Novo Testamento 2, e eu não tenho dúvida que vai ser uma matéria muito boa, um módulo muito bom, e a gente vai aprender bastante, bastante mesmo. Então, eu estou muito feliz porque vamos começar essa parte estudando um pouco a vida do apóstolo Paulo, né? Inclusive, o nosso livro-texto, Panorama do Novo Testamento, do Robert H. Gundry, começa a quarta parte, as cartas, ou também chamado de epístolas. Então, nós estaremos fazendo aqui um apanhado da vida de Paulo. Vou fazer uma breve apresentação hoje aqui de Paulo. Depois, nós estaremos indo trabalhar de forma sequencial, né, como o livro-texto mostra, né? Eu vou, ao invés de seguir o roteiro clássico, a gente vai seguir o roteiro do livro, proposto aqui pelo nosso autor, pelo livro-texto, tá bom? Não que teria problema seguirmos a ordem do Novo Testamento, mas eu vou dar essa preferência dessa vez, vou fazer algo diferente. Então, a gente vai seguir aqui o roteiro do livro, né? E o roteiro do livro, na quarta parte, diz assim, as primeiras cartas de Paulo. Então, nós vamos trabalhar, num primeiro momento, nas primeiras cartas. Depois, as cartas mais importantes de Paulo. Vamos para elas. Depois, as cartas de Paulo escritas na prisão. E, por último, as cartas pastorais de Paulo. Ou seja, nessas primeiras aulas de hoje em diante, eu diria que mais da metade do curso ficaremos só em Paulo. Porque aí depois iremos para Hebreus, Jesus como sacerdote, e depois, no capítulo 17, as cartas universais, ou cartas católicas, ou gerais. E depois, por último, no capítulo 18, o Apocalipse. Olha a estrutura. Ele faz essa divisão, o autor, e eu quero segui-la. Nesse módulo, eu estarei seguindo esse modelo, tá bom? Então, eu não tenho dúvida, a gente vai se divertir bastante, e hoje vai ser, eu diria, uma aula memorável, porque a gente vai trabalhar na vida de Paulo. E falar de Paulo, irmãos, é simplesmente maravilhoso. Nós não adoramos Paulo, não reverenciamos Paulo como, né, como alguém além da medida, mas nós damos a honra dele pelo que ele foi. E ele realmente foi um discípulo extraordinário, um ministro dedicadíssimo e um apóstolo entre os gentios. Como só no céu saberemos a importância dele. É claro que Paulo não fez tudo sozinho, tiveram grandes homens do lado de Paulo, grandes famílias, grandes colegiados, mas ele foi muito especial para Deus. Então, falar de Paulo é nos apequenar. A gente tem que reconhecer o que somos. E quando nós pensamos nos demais apóstolos, eles também foram gigantes, mas eles foram mais comuns. Pedro, ele era um operário, microempresário. Paulo era um universitário. E, assim, diga-se de passagem, um professor universitário brilhante. O que mais? Ele foi um fariseu brilhante, ou seja, do rabinato, ele foi especial. E até mesmo nas
de virtudes de Paulo, ele também foi especial, porque ele foi um perseguidor como ninguém. Né? Então, até no lado mal, ninguém se comparava com ele. Ou seja, Paulo era aquela pessoa obstinada no que fazia. Graças a Deus, o Senhor o salvou e o transformou e preparou esse diamante tão especial para nós, para a gente aprender. E, bom, para que ninguém pense bobeira sobre o que eu estou dizendo, quando a gente fala de Paulo e dá esse elogio a Paulo, só para eu fechar, né, essa parte introdutória, quase metade do Novo Testamento nasce com Paulo. Só isso. Quase metade do Novo Testamento pertence à pena paulina. Isso é extraordinário. Ou seja, se nós arrancarmos os textos de Paulo do Novo Testamento, nós tiramos metade do Novo Testamento. E detalhe, Paulo vai ser aquele que vai fazer as definições. É aquele que vai trazer estrutura na igreja, vai trazer norma. Ah, mas é Paulo? Não, claro que não é Paulo, é o Espírito Santo usando Paulo. Então, meus irmãos, é realmente muita coisa. E graças a Deus pela vida desse eleito do Senhor, nascido fora do tempo, que realmente a gente vai estar aprendendo, então, nos primeiros módulos, tá bom? Então é isso, né? Quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam reutilizar esse material aqui, assistindo novamente, ruminando, né? Porque eu sei que muitas vezes, no acúmulo de informações, passam algumas coisas desapercebidas. No momento que a gente assiste de novo, a gente rumina, a gente aprende e acomoda aquele conhecimento. Gravamos também, porque hoje, graças a Deus, estamos aí já com a possibilidade, né, do curso em EAD. Então, aqueles que desejarem fazer o nosso seminário em EAD, nos procurem. E também gravamos para abençoar o maior número de irmãos, onde quer que essas aulas cheguem. Esperamos ser úteis a irmãos, irmãs, obreiros, obreiras, seminaristas, pastores, missionários, professores, né? Esperamos ser úteis no reino de Deus. E se os irmãos forem abençoados aí com o que a gente estiver falando, ficaremos muito felizes. Quem precisar entrar em contato conosco, aqui na descrição desses vídeos, porque aqui no YouTube e no Spotify você pode ver em vídeo, nas demais plataformas de podcast chega em áudio. Então, tem aqui as descrições, o meu e-mail, o e-mail do seminário, ou me chame no Instagram, tá bom? Mande um direct no Instagram. E é isso, meus irmãos, vamos lá, vamos trabalhar, né? Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero ler um texto bíblico com vocês, que está em Filipenses 1, 21, e um outro texto, Atos 20, 24. Então, eu vou abrir aqui Filipenses 1, 21, e também Atos 20, 24. O irmão ou a irmã pode ler para nós aqui, Filipenses 1, 21, por gentileza. Vou ler, então. Por favor. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos lá, meus irmãos. Nós que já fizemos aqui a introdução ao Antigo Testamento 1 e 2. Aqui, essas palavras são poesia? São sapienciais? Ou é um texto paulino que está numa carta? E aí? Não parece uma poesia? Parece. Mas eu te pergunto, é poesia ou é doutrina cheia de tutano, pele, sangue? Em outras palavras, né, como dizem os meus conterrâneos, cabra macho. Não? Cabra macho. Porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Lembram que aprendemos que nos estilos literários, fazer uma interpretação em textos poéticos é difícil, porque, de fato, a poesia, né, ela não pode ser interpretada literalmente na maior parte das vezes. Existem as figuras de linguagem, né, as hipérboles, a poesia de uma forma geral. Mas aqui não é poesia, irmãos. Aqui é um coração de um líder apaixonado por Deus, pela obra, pelo reino, e que de fato viveu isso na essência. Isso é magnífico, não? Magnífico. E agora nós estamos nas cartas, epístolas. E como eu mencionei há pouco, epístolas, cartas, são normativas. Ou seja, das cartas do Novo Testamento sairão as grandes doutrinas do Novo Testamento. Acabamos de estudar Novo Testamento 1, que em especial era o período interbíblico, os Evangelhos e Atos. Estilo literário, biografias de Jesus, que são os Evangelhos, e Atos, que é um livro histórico, mas também que eu até mencionei para vocês, que está ali próximo da biografia de Jesus. Eu até classifico Atos como a biografia do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na igreja que nasce. Ou seja, os 4 primeiros evangelhos é a biografia do Mestre, é a biografia do Deus Filho, encarnado, fazendo o seu ministério. E o 5º evangelho, chamado por mim aqui, que é o livro de Atos, porque ainda é o escrito de Lucas, é a biografia do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos 12, daquela igreja que nasce no Pentecostes e agora também nasce na vida do grande apóstolo Paulo, lá em Antioquia da Síria, e junto com Barnabé, junto com as viagens missionárias, junto com Silas, com João Marcos, e ali nasce também essa biografia do Espírito Santo, usando quem? Os apóstolos e a igreja. Aí fechamos. Percebam que no estilo literário Evangelhos e no estilo literário Atos, que é histórico também, porque ele trata de história. Há doutrinas? Há doutrinas. Mas agora, nas cartas de Paulo e nas cartas gerais, e também no livro de Apocalipse, nós teremos também doutrinas. E muitas doutrinas. É aonde Deus vai usar os apóstolos, no contexto da igreja primitiva, e vai agora colocar a revelação no coração dessa igreja que tinha nascido. Ou seja, vão ser normas sagradas, doutrinas sagradas, revelações que vão pontuar a igreja de todos os séculos, e aqui estamos para a glória de Deus. Não precisamos de uma nova revelação, mas estamos agora nessa revelação, e estamos trabalhando nela e sendo iluminados por ela, porque acreditamos que a Bíblia já foi fechada. Então, percebam que agora a gente vai entrar para essa fase. E aqui Paulo, quando ele diz essas palavras, ele não estava simplesmente citando uma poesia. Ele estava falando que ele vivia. Muitos sofrimentos, alguns náufragos, mas alguém que sabia que realmente o viver dele era Cristo, ou seja, Cristo era o oxigênio de Paulo, Cristo era a comida de Paulo, Cristo era a bebida de Paulo, Cristo era o sono de Paulo, Cristo era a esperança de Paulo. E morrer para Paulo era se encontrar com o seu o grande amor, que era Jesus. Aleluia. Parece um texto sapiencial ou parece um texto poético, mas não é. É uma doutrina. Percebam, olha como Paulo é cirúrgico, como ele nos desafia. Então eu deixo essa primeira leitura, que é Filipenses 1:21, e a segunda, que agora é tão linda quanto essa. Quando eu lembro de Paulo, meus irmãos, eu lembro desses 2 textos, tá? Por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. O outro texto é Atos 20:24. Leia para nós também, Beatriz, por gentileza.
Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Eu não sei qual é mais lindo, se é Filipenses ou se é Atos 20, 24. Mas sabe, irmãos, ambas essas linhas são inspiradas pelo Espírito Santo e Paulo, ele somente registrou o que de fato ele viveu. Por isso que Paulo se tornou um apóstolo admirável. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim. Pastor, então quer dizer que ele era um masoquista? Não, meus irmãos. Paulo se amava, se zelava, ele não se esquartejava. Longe disso, ele era sábio. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer o seguinte: a minha vida está a serviço do meu rei, do meu grande amor, daquele que me salvou, daquele que me livrou da cegueira e me deu a salvação da minha alma. Não é que ele era um masoquista, nem vivia uma vida, muitas vezes, praticando, uma vida, como nós chamamos, inclusive, a autopenitência. Não é isso, não era isso. O grande alvo dele é como conclui o versículo, contando que complete a minha carreira, ou seja, eu quero completar a minha missão. Ela é minha. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor disse, você saberá o que é sofrer pelo meu nome. Ele desejava isso, meus irmãos. Olha que doideira. Né? Ele sabia que o ministério dele ia ser, com todo respeito à expressão, chumbo grosso, mas ele sabia, ele estava feliz indo para o campo de batalha para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ponto. Amém, meus irmãos? Deixo essa breve meditação a vocês e vamos trabalhar, tá bom? Amém? Pode falar, Fia. Pastor, nessa introdução que você falou do Novo Testamento, eu fiquei com uma dúvida. Então, Paulo que escreveu a maioria das doutrinas, já que ele escreveu a maioria das cartas, mesmo ele não estando com o Senhor. Como? Mesmo ele não estando com o Senhor, a princípio. Como não estando com o Senhor? Tipo assim, lá no começo, junto com os outros apóstolos. Mesmo que ele veio depois, ele escreveu a maior parte das doutrinas da igreja. Sim, por isso que ele acaba sendo um grande ícone em vários quesitos. Por exemplo, Fia, Jesus separou 12 para cuidar dessa igreja que nasceu com ele e que depois surgiu entre os apóstolos. Então, esses 12 supervisionavam tudo o que ia acontecendo. Quem fosse testemunhando, porque só relembrando aqui, logo que Jesus se ascende aos céus, não tinha Novo Testamento. Novo Testamento, como a gente vai aprender a partir de hoje, vai acontecendo, lembram? Né? Inclusive, antes de surgirem os 4 evangelhos e Atos, possivelmente as cartas de Paulo vieram antes. Qual foi a primeira carta de Paulo? Possivelmente Tessalonicenses ou Gálatas. E depois? Depois veio o Evangelho de Marcos. Então, possivelmente ali nas primeiras décadas, ou na primeira década, o que a igreja tinha como revelação? Carta de Paulo, Gálatas ou Tessalonicenses, eu creio ser Tessalonicenses, mas alguns vão dizer que é Gálatas, e o Evangelho de Marcos. E o que mais? A igreja se reunia e o que eles liam? Eles liam o Velho Testamento e eles citavam o quê? Aquele pouco de texto que tinha sido preservado, muitas vezes copiado de uma pessoa para outra, das palavras de Jesus. Porque, irmã, como hoje, se Pedro estivesse pregando na nossa igreja e ele dizendo, olha, Jesus me disse isso, o que você faria? O que eu faria? Eu tomaria nota. Então, tinham essas porções pequeninas e espalhadas. Então, os apóstolos, quando eles não estavam presentes, os discípulos iam pregando
e essas palavras iam sendo compartilhadas e os apóstolos iam fazendo todo o trabalho de correção, de, olha, aqui não é isso que ele diz, é aquilo. E eles iam validando. Então a igreja foi recebendo o Novo Testamento nesse contexto. E de repente tem um perseguidor que se converte. A história a gente já sabe, que é Paulo. Passam-se quase 10 anos, ou mais de 10 anos. Alguns estudiosos, nós veremos aqui, dizem que são por volta de 13 anos que ele faz a primeira viagem missionária. Logo depois da primeira viagem missionária é quando ele começa a escrever. Quando ele volta para a igreja de Antioquia da Síria e dá relatório. Ou seja, agora ele começa a escrever, e como você disse, então ele não esteve com Jesus? Sim, não. Mas por isso que Jesus se revela a ele na estrada de Damasco. Ele vê Jesus. E depois, no deserto da Arábia, Paulo também tem experiências com o Cristo ressurreto. Ele fica por volta de 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo diretamente com o Cristo ressurreto, Beatriz e irmãos. Por isso que Paulo agora começa a escrever, e ele escreve com propriedade e diz, e isso que eu estou falando foi o Senhor que me revelou. E os apóstolos, os 12, ratificam. Ou seja, olha a igreja sendo edificada, está entendendo? Então, por isso que Paulo acaba chamando a atenção até do colegiado apostólico e dos demais discípulos e da igreja, porque ele é como ele mesmo cita de si, eu sou um nascido fora do tempo. Porque foi. Ele poderia ter estado com Jesus, mas não esteve nos 3 anos de ministério. Então, ele nasce fora do tempo. Agora, olha só como Paulo foi grande. E esse foi um lado, ou seja, o lado da revelação que Deus deu a ele. Se Paulo tivesse sido apenas esse escritor, já seria algo grandioso. O que mais que ele foi? Ele foi apóstolo. O que mais que ele foi? Evangelista. E aqui, como a gente compara Paulo com um evangelista, a gente tem que comparar ele com um missionário transcultural. Irmãos, ele viajou demais. Então, ele ganhou muita gente em muitos lugares, em muitas nações, muitos povos. Então, Beatriz, assim, a obra que foi deixada por Paulo na história da igreja, pouquíssimas pessoas chegaram perto de uma dessas áreas. Por exemplo, recentemente viveu entre nós Billy Graham. Billy Graham foi um evangelista magnífico, um dos maiores que a história mundial conheceu. Mas há quem diga que Paulo ganhou mais almas ainda do que Billy Graham. Não dá para acreditar. Billy Graham usou da telecomunicação, Billy Graham usou da TV, rádio, da literatura, né, da tecnologia moderna. Paulo não usou de nada disso. E o legado que ele deixa são milhões de pessoas salvas. Milhares de milhares, né? Não milhões de milhões. Então, assim, é admirável como pode alguém ter sido tão usado por Deus, entendeu? Então é isso, filha. Ele não nasceu ali com os apóstolos, nasceu depois, mas a obra dele foi validada pelos 12, e os 12 também disseram, não, ele é eleito. O que dizer dele? Aliás, ele agora começa a evangelizar o mundo e os apóstolos vão na corona dele. E Paulo não se sente melhor do que os 12. Pelo contrário, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele diz, eu sou o menor dos cristãos. E depois, por último, ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Ou seja, ele foi muito grande, muito humilde, entendeu? Então é isso, filha. A gente vai se divertir aqui, tá bom? Então, realmente foi um eleito de Deus, ponto, tá? Mais alguma pergunta? Irmãos, alguma pergunta? Não? Então, rapidamente aqui, meus irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês só a grade, né, do nosso curso. Início do módulo, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Essa é a grade do nosso curso. Lembrando que agora nosso curso é em módulos, né? Então, nós estamos aqui, ó, Introdução ao Novo Testamento 2, né? Já passamos por várias partes, né? O curso médio em teologia em 3 anos é feito, sendo 8 módulos por ano. Né? Logo depois de fazer o curso médio em teologia, que dura em média de 3 anos,
aí os alunos podem eliminar essas matérias e iniciar o bacharel, que são mais 2 anos, que são línguas originais e algumas matérias de teologia e liderança mais específica. Temos também aqui o curso básico, que não é um curso que elimina matéria, é mais para obreiros. É um curso daqui também de 1 ano e meio, em média, de duração. Já o curso médio, ele é literalmente um curso superior. Nosso seminário é um seminário teológico livre, né? Não somos reconhecidos pelo MEC. O nosso propósito é formar obreiros, e o médio aqui é literalmente para formar um evangelista, pastor. No curso básico é para formar obreiros, né? Tanto é que o curso básico não repete, mas aqui no curso médio equipara a um curso de licenciatura, e o curso bacharel é literalmente o bacharelado. O bacharelado é a somatória desses 3 anos do médio, mais 2 anos do bacharel, tá bom? E é isso. Quem quiser saber mais, entre em contato conosco. E agora aqui, passando rapidamente também, só para mostrar a grade agora, a grade do curso, né? Porque o programa de aula, deixa eu mostrar rapidamente para vocês. Novo Testamento 2 é a sequência do 1, então, assim, os objetivos é praticamente iguais, né? E dentro dos objetivos temos como capacitar o aluno em ter uma visão geral e introdutória do Novo Testamento, considerando e contextualizando seus aspectos históricos, geográficos, culturais, literários e teológicos, né? E o resumo do programa, bom, ainda temos esse resumo aqui, que agora identificar as origens do apóstolo Paulo e o impacto do legado teológico na igreja, também identificar e compreender os principais pontos relacionados às cartas paulinas, como data, local, composição, propósito, teologia básica, capacitar o aluno a identificar e compreender os pontos relacionados às cartas não paulinas, também como data, local, composição, propósito, teologia básica, e também o livro de Apocalipse. Aqui, quando a gente fala não paulino, é porque sobram poucas outras cartas. Uma das maiores é Hebreus, mas depois temos as cartas joaninas, petrinas, e temos também, né, no caso, Tiago e Judas, que são os meio-irmãos de Jesus. E capacitar também os irmãos a aprender aos pontos, né, relacionados ao livro de Apocalipse, como data, local, composição, propósito, teologia. Nós não estaremos estudando as doutrinas do Apocalipse, apenas fazendo essa introdução, tá bom? A doutrina do Apocalipse ensinamos no curso de Teologia Sistemática, no 6º módulo de Teologia Sistemática, na matéria de Escatologia. Então, o programa, vamos aprender aqui, né, a vida de Paulo, Atos dos Apóstolos, né? Atos a gente já trabalhou propriamente o livro, mas a gente vai estar fazendo uma síntese tanto da vida de Paulo como também da vida dos demais apóstolos, principalmente João e Pedro, né? E os outros 2 irmãos de Jesus. A gente vai passar rapidamente. Depois estudaremos as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Aqui está nessa ordem, mas não vou seguir essa ordem, tá, meus irmãos? Colossenses, Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, né? Lembrando que Tessalonicenses é 1º e 2º, cartas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, e, por último, Apocalipse. Lembrando que vocês terão que ler 200 páginas e terão que também fazer os trabalhos extras e também terão que fazer uma prova com nota mínima de 7 para passar de ano. A somatória geral, dando 7, passa de ano, não tendo 7, vai para a recuperação. E mesmo o aluno que passe com 10 na minha recuperação, a nota máxima de recuperação é 7. Ou seja, quem fica de recuperação e tira nota 10, não levam 10, né, no boletim, porque eu não seria justo com os demais. Se a pessoa ficou de recuperação, ela passa de ano, mesmo tirando 10, mas eu conservo nota máxima para o aluno que passa como 7. Tá bom, meus irmãos? É a minha metodologia.
Os pesos da prova é 3,333, assim como também trabalho extra e leitura do livro-texto. Quem ler mais ou assistir mais palestras do material que eu passo para vocês, ganham pontos extras. Tá bom, meus irmãos? É de praxe, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então vamos lá, meus irmãos, vamos se divertir agora. Vamos já mergulhar aqui no material. Eu vou passar aqui para vocês rapidamente, olha só. O material da versão anterior, do Gundry, olha só. Está dessa forma aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. A estrutura anterior do livro dele estava dessa forma. Mas a quarta parte também seguiu a mesma forma, tá? Então, só mostrando aqui rapidamente para vocês. A versão anterior do Gundry, aliás, Robert H. Gundry. Olha só. A quarta parte no livro Texto Atual, né, no sumário, tá, capítulo 12, as primeiras cartas de Paulo, capítulo 13, as cartas mais importantes de Paulo. Ou seja, só mudou mesmo os capítulos, tá? Pode ver, ó. Parte 3 do livro dele era Atos do Espírito de Cristo, mediante os apóstolos em Jerusalém e cercanias, e Atos do Espírito de Cristo por toda parte, por meio de Paulo. Ou seja, as consequências triunfais de Jerusalém a Roma. Ele tinha dividido assim o livro anterior dele. Eu gosto mais dessa divisão, tá, meus irmãos? Mas aqui, na versão atual, seguiu praticamente a mesma coisa. Pode ver, ó. A única coisa que muda é a ordem, né? Pode ver. As primeiras epístolas de Paulo, as epístolas principais de Paulo, depois as epístolas paulinas da prisão, as epístolas pastorais de Paulo, Hebreus, Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, epístolas católicas ou gerais, Apocalipse. Ele vem vindo. E aí faz um retrospecto no capítulo 21. Aqui, no caso, mudou a ordem. Vai no livro atual, na quarta parte, vai do capítulo 12 ao capítulo 17. E ele abriu uma quinta parte, que é o Apocalipse, que é o capítulo 18. Podem ver no livro Texto Atual. Então, a gente vai fazer agora uma síntese desses primeiros 4 capítulos, tá bom? E eu vou estar disponibilizando também para vocês um áudio, que é em podcast, que vai estar no meu canal, para vocês verem amanhã, sobre esses 4 capítulos, tá bom? Então, a gente vai agora ver uma síntese desses capítulos, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Então, bora. Então, Diego, faça as honras para nós, filhote. Cartografia das Epístolas Paulinas. Um panorama histórico e teológico das cartas, que moldaram o Novo Testamento. Baseado na síntese teológica e histórica de R.H. Grund, desenhado para literatura e referência. Eu me baseei nesses 4 capítulos do livro-texto que estamos estudando, esses slides. Então, a gente vai fazer agora uma síntese. Logo na sequência, eu estarei utilizando aqui um slide do professor Jair Ribeiro, tá bom? Um slide muito completo, muito bom. Eu vou estar sempre fazendo essas duas pontes, tá? Quero lembrar a vocês também que nós estamos utilizando aqui o material do pastor Ernesto Nini, Janelas para o Novo Testamento, que é do Ernesto Nini e do João Marques Bentes. E também aqui o material Merece Confiança, o Novo Testamento, uma pergunta do F.F. Bruce, tá? Esse livro, Examinar as Escrituras, do Baxter, J. Shidlon Baxter, ele também tem assuntos muito importantes, tá, meus irmãos? Porque aqui ele vai trabalhar, como eu já mencionei com vocês, mais só nos evangelhos. Então, agora a gente não vai estar utilizando, mas fica aqui a dica para quem estiver assistindo esse vídeo. Esses livros eu recomendo também para vocês, principalmente no Novo Testamento 1, Introdução ao Novo Testamento 1, tá? Porque
Agora, no caso, seriam mais esses livros, tá bom? Então, próximo slide, por favor, meu irmão. Vamos lá. A invenção de uma nova forma literária. Papiro. Folhas padrão mediam cerca de 34 por 28 centímetros. A escrita era tediosa devido à granulação áspera. A assinatura. Para evitar falsificações, Paulo escrevia a saudação final e a assinatura do próprio punho. O amanuense. Escribas profissionais como Tércio anotavam ditados rápidos, interrupções e estilos orais explicam sentenças incompletas ou mudanças de tom. Dá uma pausa aqui, Diego. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. É admirável o que o Gundry fala aqui no livro-texto. Paulo, ele foi tão genial, meus irmãos. Tão genial. Possivelmente, precisavam de vários discípulos tomando nota do que ele ia falando. E podem ver que, inclusive, na carta aos Romanos, o amanuense escreve, eu, fulano de tal, que escrevi. Porque hoje, quando escrevemos em papel, é fácil, não? Crescemos desde sempre, desde que nos conhecemos por gente, nós sabemos o que é um papel, um lápis, um apontador, uma caneta. Ou seja, é muito fácil. E hoje, agora, nesse momento tecnológico, ainda a gente tem o quê? O computador, temos o tablet, temos como escrever, né, com uma caneta digital ou o próprio mesmo dedo riscando, né, quando temos a possibilidade do tablet ou do notebook, né, se caso ele tem essa ferramenta. Mas na antiguidade, vocês têm que lembrar que se escrevia em papiro ou em pergaminho. E para se escrever não era fácil. Primeiro você tinha que ter um material. Depois você precisava de uma tinta. A tinta naqueles dias não era como hoje. Você pega uma caneta, por exemplo. A minha caneta predileta é essa daqui, meus irmãos. Pode, né? Eu amo essa caneta, porque para mim ela é prática. Eu sou muito prático. Aqui eu tenho as 4 cores numa só. Não preciso ficar com 4 canetas na mão, né? Quando eu era do ginásio, eu escrevia com 2 canetas, né? Ou 3, e sujava toda a palma da mão, porque você vai trocando, né? A Bic 4 cores, para mim, é uma delícia. Bom, mas naqueles dias, a tinta era nobre, a caneta era nobre, a folha, ela tinha granulação, era áspera. Então, para se escrever, era muito mais complicado. Bom, como eu mencionei, tinham os amanuenses, mas não era só isso. Nos dias bíblicos, não era comum alguém escrever tanto. O que era comum? Sabe hoje, irmãos, quando temos o Twitter, sabe que você escreve algo para alguém em 2 linhas? Não é assim o Twitter até hoje? Paulo, imagina que nos dias de Paulo só tinha isso. As cartas eram, no máximo, 90 palavras. Quando alguém mandava uma carta para alguém, era bem objetivo. Olha, fulano, cheguei bem, estamos bem, e vocês, como estão? Olha, mande os recursos. Ou eram objetivos. Podem ver que na Bíblia, quando nós vemos reis como Nabucodonosor, como Dário, como Ciro escrevendo, na nossa Bíblia é uma coluna, ou seja, é 1/4 de uma página. É um rei, meus irmãos, escrevendo. É um rei praticando o edito real. Então não era comum. Os grandes escritores do passado, que escreviam mais, como é o caso aqui de Cícero e Sêneca, escreviam em 200 palavras. Ou seja, e aí vem Paulo, meus irmãos. Olha só, ele usa em média 1.300 palavras. Ou seja, quando ele escreve pouco, é de rir, meus irmãos. Filemão, que é 335.
E aí, quando ele escreve, né, no seu normal, é 7.101 palavras, como está em Romano. Tudo bem, é a sua maior carta. Mas, meus irmãos, olha como Paulo foi genial. E por que isso é genial para a época? Porque Paulo não se importou com o costume da época. Paulo não ficou preso, por exemplo, não, eu vou fugir do padrão. O padrão é 90 palavras, no máximo 200 palavras. Sabe algo que a gente vê hoje em dia? Não, pastor, se você for fazer a transmissão do culto, não prega mais do que 15 minutos. Ninguém ouve. Paulo não estava nem aí com essas métricas. Paulo, ele seguia a métrica do Espírito. E por que foi gigante o que ele fez? Porque ele começa a dar um tom naquela igreja que está sendo organizada. E as cartas dele começam a ser esse trilho que conduzem também os demais apóstolos, claro, tudo o Espírito Santo, tá, meus irmãos, a escreverem também abundantemente. E pode ver aí que nasce o Novo Testamento. Como eu digo na igreja, posso ouvir glória a Deus? Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso. Paulo foi na contramão de tudo. Para quê? Para deixar uma resposta de Deus à igreja. E os demais apóstolos e discípulos seguiram as pisadas dele. Olha Lucas, que era discípulo de Paulo. Olha João Marcos, que também trabalhou com Barnabé e com Paulo e com Pedro. Seguiu nesse caminho, meus irmãos. Isso é maravilhoso. E aí onde nós temos, né, essa obra tão maravilhosa do Novo Testamento, em especial as cartas paulinas, né? Porque, né, Diego, aqui, lê para nós, né, mais uma vez, vale a pena a gente saber disso daqui, meus irmãos. Leia para nós, Diego. O tamanho da revolução. Carta antiga comum, 90 palavras, usado privado e cotidiano. Missiva literária, Cícero, Sêneca, 200 palavras, público genérico ou artificial. Média paulina, 1.300 palavras, variando de 335 em Filemon a 7.101 em Romanos, endereçados genuínos e comunitários. Ou seja, ele era específico. Leiam. Ah, você não gosta de ler? Você não tem escolha, vai ter que ler. Em média, 1.300 palavras. Não é à toa que Paulo, quando começava um culto, o camarada cochilava na janela e caía e morria. Como foi o caso de Éltico. E aí ele vai lá e ora e Deus ressuscita, glória a Deus. O que eu quero dizer? Ele não estava preso a uma cartilha, a uma forma. Percebam, irmãos, como esse homem foi gigante. Olha, meus irmãos, e graças a Deus por esse homem. Porque, pensem, irmãos, hoje a igreja já sofre de heresias, já sofre com ensinamentos sectários. Imagina se nós não tivéssemos os textos paulinos. Está entendendo? Então é isso. Continue para nós, Diego. Alguma pergunta, meus irmãos? Continua para nós, Diego, por gentileza. Gálatas e a Magna Carta da Liberdade Cristã. Escrita para as igrejas da Galácia do Sul antes do Concílio de Jerusalém, esta carta combate os judaizantes, mestres que exigiam a observância da lei mosaica como condição para a salvação. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Olha, aqui está dizendo que foi antes do primeiro concílio, lá em Atos 15. Podem existir quem questione esse pensamento, tá? Não tem problema. O nosso irmão Robert Gundry, ele vai defender essa linha. Ou seja, que antes do concílio de Jerusalém, Paulo já estava escrevendo essa carta aos Gálatas. Depois surge o concílio. Então percebam que o mal dos judaizantes foi combatido em especial com essa carta. E Paulo, antes do concílio dos apóstolos, já estava dando a orientação dele. Eu não acredito que foi antes do concílio, tá bom, meus irmãos? Eu acredito que foi depois do concílio. É o que eu penso, mas eu posso estar errado nisso, tá bom? E qual é a minha base para isso? Porque quando a Bíblia fala que houve o concílio, eu deduzo que se de fato Paulo já tivesse escrito isso,
ele deixaria algumas diretrizes, ou melhor, Lucas deixaria algumas diretrizes sobre isso, que Paulo, já escrevendo as suas cartas, já tinha recomendado a uma igreja da Galácia. É o que eu penso, mas posso estar enganado, tá? Então, assim, não sou especialista, mas é a minha maneira de pensar, tá bom? Aqui, leia, tudo bem até aí, meus irmãos? Então, alguma dúvida sobre isso que eu acabo de dizer, sobre os judaizantes? Lembra que eu até dei aqui para vocês uma sugestão de uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado, que, na minha opinião, Mateus vem logo na sequência, de forma eufemística, combatendo os mesmos judaizantes, e depois Hebreus também, da mesma forma eufemística, combatendo os judaizantes. Ou seja, temos 3 obras que vão ser apresentadas aos judeus e hebreus de uma forma clássica, mostrando de forma diretiva com Gálatas que os judaizantes eram uma heresia, assim como Mateus vai comprovar que Jesus é o Messias, é aquele que cumpre o Velho Testamento, e Hebreus também vai ratificar de uma forma doce e leve, mostrando, olha, não há ninguém maior do que Jesus. Ele é o cumprimento, né, da lei mosaica, e por isso ele nos basta. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Então, a visão judaizante, leia para nós, Diego, por gentileza. Método, lei mais fé, esforço humano e mérito. E aí vem a resposta paulina. Pode ler aqui. Método, a resposta paulina, método, graça exclusiva e dádiva divina. Deixa eu só fazer um comentário. Por isso que Paulo bate pesado sobre a questão da lei. Quando nós lemos as cartas paulinas, fica clara que Paulo bate, que aquele que segue a lei está na velha aliança, segue Agar, não segue o Sinai. Dando essa comparação, né? Ou melhor, aliás, eu fiz confusão. Segue Agar, que é Ismael, e não Isaac, né? Dando essa ideia da lei e da graça, do descendente da promessa, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende que ele teve um trabalhão com os judaizantes, e ele, como um judeu, fariseu dos fariseus, fariseu de fariseu, né? Ou seja, dessa escola, discípulo de Gamaliel, da tribo de Benjamim, ele mostra o outro lado. Não, vocês estão... Se eu fosse defender a lei, eu o faria. Se o Espírito quisesse me usar para dizer que a lei realmente tem que ser cumprida, a gente conservaria. Então, por isso que ele bate tanto, tá bom? Então, a visão judaizante é uma e a resposta paulina é outra. Ou seja, por isso que ele trabalha muito sobre a graça, que aquele que está na graça desfruta de tudo o que Cristo deixou. Só que Paulo também não vai para a graça barata. Ele traz a responsabilidade sobre si, dizendo, ora, ele conquistou tudo, logo eu descanso nele. E o que eu preciso fazer? Eu só faço o meu papel, que é continuar nessa graça e me despojar do velho homem e me revestir do novo homem. Ponto. Ele não joga nos braços de Jesus e vive uma vida, né? Lembra dos gnósticos? Uma daquelas teorias dos gnósticos que dizia que a carne é má. Então, se você, de fato, se entregar ao pecado, não tem problema, porque aí você acaba depois sendo liberto. Não, não é isso, não é a graça barata. Paulo não trabalha na graça barata. Ele trabalha na graça que nos atinge, que nos redime, mas, ao mesmo tempo, agora ele se posiciona varonilmente diante daquilo pelo qual Deus realizou. Ou seja, ele demonstra que a obra feita na cruz foi de Jesus, mas que essa obra agora que Jesus realizou e deu a nós, que nós temos o nosso papel, que é zelar por aquilo, né? Tá bom? A visão judaizante agora, o requisito, Diego, leia para nós. Visão judaizante, requisito, circuncisão de tabus diedéticos. Resposta paulina,
fé em Jesus Cristo. Continuando, né, o que eu acabo de dizer. Símbolo alegórico, visão judaizante. Agar, a escrava, Monte Sinai. Resposta paulina. Símbolo, alegoria, Sara, a livre, Jerusalém, Jerusalém celestial. Jerusalém celestial, né? Está escrito errado. Então, como eu tinha dito há pouco, né? H representa a lei, a escrava, né? O Monte Sinai, ele representa a lei. E agora, Sara, principalmente com Isaac, representa Jerusalém, a cidade celestial. E o resultado dos judaizantes? Resultado, escravidão espiritual e maldição da lei. Resposta paulina, adoção, filhos e herdeiros adultos, liberdade e justificação. Amém. Adoção. Glória a Deus, né, meus irmãos? Somos filhos, somos herdeiros, não somos chamados mais de escravos, somos filhos, amém? Glória a Deus. Fomos justificados. Deus seja louvado. Pode ler a última linha, por favor? Está livre da lei não é licença para pecar. Antinomismo, mas liberdade para viver pelo Espírito. Antinomismo nada mais é do que graça barata. Tá bom? Anti, né? Contrário. Nomos, lei. Contra a lei. Que lei? Lei de Deus, no sentido de revelação. Né? Podem ver que nós não cumprimos a lei. Cristo cumpriu a lei, mas nós seguimos a lei como um aio, como um caminho, como um tutor. Não é porque fomos libertos em Cristo que agora a gente pode matar. Não, não, pelo contrário, a gente continua não matando, não mentindo, não cobiçando, não idolatrando, não dizendo o nome do Senhor em vão, guardando nosso coração ao Senhor, tá bom? Ou seja, a lei não nos escraviza, porque não precisamos cumpri-la. Cristo cumpriu, no entanto, nós a seguimos para glorificar aquele que nos redimiu. A proposta é outra, né? Tá bom? Alguma dúvida, pergunta? Continuando aqui. Pastor, Pois não. eu tenho uma dúvida em relação à tal da lei da liberdade, que eles falam, né, que a gente vive agora. Você podia explicar mais ou menos como que funciona? Porque eu nunca entendi bem esse conceito. A gente vai trabalhar ela melhor em Gálatas, em Efésios também. Mas assim, só para te dar uma síntese, filha. Deus nos libertou de tudo. E eu vou até dizer uma coisa aqui que parece estranho, filha. Mas a libertação de Cristo foi tão grande que nos libertou até dele próprio. Como assim? Nós seguimos a Deus não porque somos obrigados, mas porque escolhemos amá-lo. Não é assim? Spurgeon, nos seus textos, disse que, quando ele fala sobre a predestinação, porque Spurgeon era um batista calvinista, e ele dizia, você nunca verá um filho de Deus entrando nos céus, sendo puxado pelas orelhas. Entra, meu filho, vem para cá. É assim? Não. O Espírito Santo nos convence, nos redime, faz uma obra linda, como um dos pontos do calvinismo ensina. A graça é irresistível. Mas há um consentimento de quem foi alcançado. Então, essa liberdade, voltando agora para o campo da liberdade. Eu posso, como disse Paulo, fazer todas as coisas, mas eu escolho a que eu quero fazer, porque algumas das minhas escolhas podem ferir o meu Salvador, podem entristecer o Espírito, pode ferir no sentido de entristecê-lo. Logo, eu posso todas as coisas, mas eu não faço, porque eu quero agradá-lo. Então, a liberdade tem que ser visto dentro dessa visão. Eu posso todas as coisas, mas não são todas as coisas que me convêm. Por quê? Porque algumas glorificará a Deus, outras não. E pode ver que, olha que interessante, sem ir para o legalismo, mas por que Deus nos pede para não pecar? Porque não há nenhum pecado que nos faça crescer. Todo pecado nos aniquila.
Não é assim? Quando Deus nos fala, não tenha sexo antes do casamento, ou você que é casado, não adultere, ou seja, tendo um sexo extraconjugal, é porque Deus não quer que a gente sofra. Porque Deus continuará sendo Deus. Mas se eu, como solteiro, não cuidar disso, eu posso ter uma gravidez, no caso, a irmã, as mulheres, uma gravidez prematura, ou jovem ser pai prematuramente, ou pegar algumas doenças. E quem é casado pode ter uma ruptura no seu casamento, ou ter um outro filho, no outro relacionamento, ou seja, oxeleuma. Um outro pecado, por exemplo, como cigarro, como bebidas. A gente sabe que, por exemplo, quantas são as pessoas que são viciadas na bebida? Quem já teve parente, ou familiar, ou amigos que bebem, quando um alcoólatra acorda, ele já acorda tremendo, irmãos. Ele precisa tomar uma dose para parar a tremedeira. Terrível. Eu tive parentes que tiveram morte prematura por causa de bebida. Pessoas inteligentíssimas, boníssimas. Tive um cunhado que eu queria tanto conviver com ele, uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Partiu cedo por causa da bebida. Então, assim, perceba, o pecado nos escraviza. O pecado nos aniquila. Não há um pecado que nos faça crescer na vida. Todo pecado é uma automutilação da nossa alma que nos levará a uma condenação eterna. Perceba que a condenação eterna ela vem para mostrar que alguém está no erro. Mas antes de chegar à condenação eterna, qualquer pecado nos leva a viver uma subvida aqui na nossa existência. Não há nenhum pecado que nos faça crescer. Vamos pegar um aqui sutil. O orgulho, uma pessoa extremamente orgulhosa. Ah, pastor, mas eu conheço muitas pessoas que são orgulhosas. Pode ver, elas são infelizes. Elas não se controlam, elas querem ter razão sobre qualquer coisa. Qualquer um. E geralmente quebram alianças, parentescos, por causa de orgulho. É uma coisa tão sutil, mas a pessoa acaba vivendo no seu inferno pessoal. Interessante, não? Ah, é orgulho, é só orgulho. Irmãos, uma coisa é convicção, outra coisa é autoestima, e outra coisa é orgulho. Então a gente tem que separar as coisas, né? Mas pode ver, Beatriz, então a liberdade tem a ver com isso, filha. Porque muitas vezes o que acontece, como Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, nós podemos fazer o que quisermos, mas a pergunta que fica é, vale a pena? A vida é um videogame que a gente dá um reset e começa de novo? Tem escolhas que não vai dar uma segunda chance. Vamos pegar aqui um último exemplo, Beatriz. Desde quando eu era garoto, surgiu o HIV, a AIDS. Nossa, foi terrível. Quantas pessoas, eu estou com 55, vou fazer agora. Quantas pessoas eu vi partir por causa da AIDS? Hoje em dia tem medicamentos que retardam, mas quantas famílias foram destruídas por causa da AIDS? Quantas pessoas acabam um relacionamento porque elas descobrem que está com uma doença venérea, ela nunca traiu o marido, ou seja, é uma ruptura, né? Percebam, são coisas que, sem julgar, porque somos todos pecadores, né? Mas é nesse aspecto, todas as coisas me são lícitas, mas convém? Essa é a pergunta. Não é que convém simplesmente para a autopreservação, é porque convém nesse sentido. Será que eu estarei realmente valorizando a obra de Deus em mim? Ou será que eu estarei praticando vitupério? Ou seja, estarei desconsiderando a obra de Deus na minha vida? O pecado é isso, né? Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Beatriz, principalmente quando a gente é influenciado pelos movimentos mais do livre-arbítrio. Coloca muito peso na gente, sabe, filha? Porque tudo depende de nós. Então, qualquer errinho que a gente der, deu brecha. Isso acaba com a gente também, porque a gente acaba vivendo uma vida muito pesada.
como se tudo dependesse de nós e houvesse um revólver de Deus na nossa cabeça o tempo todo. Isso não é verdade também. Por isso que quando a gente conhece as doutrinas bíblicas, a gente descansa. A gente descansa e a gente faz apenas o nosso melhor. Porque dentro do horizonte da doutrina do livre-arbítrio, parece que muitos irmãos querem personificar a quarta pessoa da Trindade, entendeu? E não existe quarta pessoa da Trindade, tá bom? Existe só a terceira pessoa da Trindade. Então é importante a gente saber isso. É que nem eu sou pastor de vocês, da maioria de vocês, né? Eu não tenho controle sobre vocês. Aliás, eu não tenho controle nem sobre minha esposa, nem meus filhos. Eu os amo. Eu faço o meu papel de pai e marido. Mas eu não sou o redentor deles. E da igreja? A mesma coisa. Então tem vezes que ter essa liberdade é libertadora. Porque o irmão tem a sua liberdade, eu tenho a minha liberdade. Mas eu sigo a Deus sobretudo. Então, assim, percebam que também encarar como tudo fosse o Brasil está em crise porque eu estou orando pouco. Ô, minha irmã, é exigir demais de um pastor, de um cristão, entendeu? Pode ver, falta de sabedoria. Quantas vezes a gente vê tanta gente neurótica? E aqui, fazendo um desabafo só para a gente fechar essa parte de verdade. Eu cansei de ver muitos pastores, irmãos, à base de remédio. E o que é isso, se não uma neura? Eu sei que o ministério é pesado e é árduo, mas se Deus me deu um dom pelo poder do Espírito, tem que ser leve. Ou seja, é árduo, mas eu consigo carregar esse fardo, porque afinal de contas foi um dom do Espírito. E eu só tenho que dar o meu melhor. E tenho que descansar também quando eu não posso fazer, né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu espero que sim, né? Então, a liberdade é isso, filha, porque tem cristãos que colocam tudo nas mãos do Senhor, dizendo, não, se eu pecar não tem problema, Deus me perdoa, eu escorreguei de novo, e fica nessa vidinha, entendeu? E isso também aniquila a gente. Deixa eu dar um último exemplo. Então. Eu respeito os pastores que batizam as pessoas rapidamente. Algumas que ainda têm vícios. Eu respeito os pastores que fazem isso. Mas eu acho que, na minha opinião, lembra do dia da quê? Lembra da quê? A ceia não era para ser dada para os cães, né? Dar o que era nobre aos cães, dando essa ideia de que não, tem que se batizar, tem que ser crente mesmo. Quando a gente muitas vezes abre a porta para ter as fileiras da igreja cheias, uma igreja cheia, a gente corre um sério perigo. Por quê? Porque muitas vezes aquele irmão vai continuar fumando, bebendo, usando drogas, sem ter sido liberto. E na experiência, quem foi batizado assim, continua com o vício durante muitos anos. Eu te pergunto, valeu a pena eu, como pastor, ter aceitado a pessoa desse jeito? Estou vendo ela há 10, 15 anos ainda fumando, bebendo. E bebendo, quando eu digo, não é aqueles irmãos que bebem socialmente. Que aí a gente vai trabalhar essa questão mais para frente, né, sobre esses temas. Mas, literalmente, sendo viciados, não fica sem. Então, eu digo, não valeria mais a pena chegar para esse irmão, e esse é o meu posicionamento, falar, irmão, vamos jejuar e vamos orar até Deus te libertar. E aí, o irmão é liberto do cigarro, do tabagismo, da maconha, do pó, e aí vai. E aí, essa pessoa que experimentou a libertação, meus irmãos, ele está mais do que pronto, ele experimentou. Ou seja, ele viu Deus agindo dentro da vida dele, no corpo dele, na química corporal dele, na mente, entendeu, Beatriz, irmãos? E a pessoa é batizada. Essa pessoa, mesmo que amanhã ela escorregue e volte para o pecado, ela teve uma experiência que foi de meses sem praticar. Ou seja, ela vai voltar, ela vai lembrar. Não, eu preciso voltar. Então perceba como é muito sutil. Porque a gente não deve pôr um peso do legalismo, mas também a gente não pode abrir a porta dizendo,
É graça, fica à vontade. Porque, irmã, aí ninguém vai segurar, porque todos nós, guardem isso, irmãos, todos nós temos um calcanhar de Aquiles. E o meu é diferente dos seus. E o diabo vai nos tentar naquilo que éramos fraco. E aí, pastor, é a nossa luta pro resto da vida, meus irmãos. Quem foi fraco por causa do vício tem que saber que o vício sempre será uma tentação. Quem foi fraco por causa da pornografia tem que saber que é a pornografia. Quem é pela avareza tem que saber que é pela avareza. E os agressores, a mesma coisa. Por isso que nós somos falhos. E nós não julgamos ninguém. Mas nós precisamos esmurrar a nossa carne. Tá bom? E é isso, vencer. Então, perceba, é uma linha muito tênue. Mas a gente não pode ir nem para o legalismo e nem para o antinominismo, né? Como a gente viu há pouco, tá bom? Aqui, né, no antinomismo, tá bom? Fechou? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pastor, só ressaltar uma coisa aqui rapidinho, é que, na verdade, quando a gente... A própria Bíblia vai falar isso, que quando a gente aceita Cristo, a gente se torna servo, né? Então, a liberdade cristã, a liberdade em Deus, ela tá baseada mais nessa questão, porque nos tempos de hoje, a gente está no século XXI, e hoje ainda se encontra alguns debates, como um debate que se encontra muito nas igrejas. Tatuagem. Ah, tatuagem é pecado? Eu acredito que uma pessoa não vai perder a salvação, não vai deixar de ser salva por conta da tatuagem. Mas a questão é, e as pessoas que olham para essa pessoa, e as pessoas que confiam nessas pessoas, que têm um certo respeito? Imagina um evangelista, um ministro de louvor, chegar com um pregador, chegar com uma tatuagem. Aquelas pessoas que que olham ele com respeito, vai acabar perdendo respeito, né? Vai acabar perdendo, tipo, toda a admiração. E outra coisa também que eu queria falar, na frase que o senhor falou ali, que quando a gente peca, a gente fere a Deus. Isso foi uma expressão, ou... Porque eu entendo que quando a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo. Porque eu acho que quando a gente peca, quem perde é a gente, né? Sim, não tenha dúvida. Não, o que eu quis dizer que a gente fere nesse sentido de entristecê-lo, tá, Diego? Não, porque é aquilo, Deus é Deus, né, Diego? Se nós enfiarmos o pé na jaca e irmos para o inferno, Deus continuará sendo Deus. Mas você concorda, Diego, que quem um dia foi marcado por Deus, Deus se entristece? Porque, como diz a Bíblia, a obra do Senhor era para salvar todos. E, infelizmente, nem todos darão ouvido. Mas perceba, o desejo de Deus é salvar todas as almas. Podem ver que o Evangelho vai mostrar que o inferno foi criado para quem? Para Satanás e para os demônios. Isso é lindo, meus irmãos. O inferno não foi criado para o ser humano, ponto final. Está lá no texto bíblico. Logo, quem vai para o inferno, de uma forma ou de outra, entristece Deus. Ele é o Redentor. Ele é o Criador do ser humano. Mesmo uma pessoa que vai para o inferno, tem a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então, assim, sem entrar nos debates, né, das doutrinas, da soteriologia, mas é nesse sentido que eu quis dizer, entendeu, Diego? Tá bom? Tá bom, irmãos? Entendi, pastor. Respondeu? Mais alguma pergunta, Beatriz Ribeiro? Não. Fechou. Não, Então, último slide para a gente parar, para pausa. Pode ler, Diego. Então, vimos Gálatas e agora vamos ver Tessalonicenses. Tessalonicenses. Conforto e correção escatológica. A crise em Tessalônica, perseguição severa gerou fanatismo. Alguns abandonaram o trabalho diário, aguardando o retorno imediato de Cristo. Outros temiam que os crentes mortos perderiam a ressurreição. O tempo presente.
trabalho diligente, vigilância constante, abstenção da imoralidade. E o governo, tempo presente, o governo humano, o Espírito Santo detendo o caos total. Poder restringidor, a rebelião e o homem da iniquidade, o anticristo que exigirá adoração no templo. O dia do Senhor, a parousia e o arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos são transformados e arrebatados juntos. O dia do Senhor, juízo divino contra os perseguidores e alívio absoluto para os perseguidos. Aqui é uma síntese de Tessalonicenses, tá bom, meus irmãos? E a gente vai trabalhar com mais critério, tá bom? Então vamos dar uma pausa agora. Percebam, eu queria ter já feito todo esse slide, agora é só uma síntese de livro a livro, tá, meus irmãos? Mostrando aqui, como eu disse, da versão anterior dos capítulos 14 ao 17, ou agora dessa versão atual do livro do Gundry, né? Do capítulo 12 ao 15, né? Que são as obras de Paulo. As primeiras cartas, as mais importantes, as cartas da prisão e as cartas pastorais. É uma síntese, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então vamos parar para a gente ter o nosso intervalo? Então tá bom. Vou parar a gravação. Voltamos em alguns minutos, tá bom?